afastar e escorar a porta? Vou deixar ela aberta. Graças e paz, queridos, estamos nós aqui novamente, como fazemos todas as terças-feiras, nos reunimos para estudar a palavra de Deus, para cantar hinos de louvores ao nome do nosso Deus. Para nós é um prazer muito grande estarmos aqui. Louvamos a Deus pela vida de cada um de vocês que estão nos acompanhando aí de suas casas, tanto aqui em Alvorada do Oeste, na nossa congregação, linha 48, os irmãos também estão nos acompanhando, como fora de Alvorada do Oeste. Ficamos felizes, sabendo que o culto que nós prestamos a Deus aqui na nossa cidade tem sido acompanhado até em Angola. Ficamos muito felizes com isso. O desejo do nosso coração é que você seja abençoado com a palavra do Senhor, edificado com a palavra do Senhor. Para nós darmos início ao nosso culto desta terça-feira,
Nós vamos abrir as nossas Bíblias no livro dos Salmos, o Salmo de número 105. O Salmo de número 105 fala sobre as maravilhosas obras do Senhor a favor de Israel. Hoje nós vamos começar uma série de estudo na história do povo de Israel, mais especificamente na saída do Egito e aquele período ali de 40 anos que eles passaram no deserto. Nós vamos estar estudando algumas daquelas passagens e tirando para nós algumas lições para nós termos uma vida cristã melhor, seguindo o exemplo do passado, aquilo que eles fizeram, que agradaram ao Senhor. Aquilo que eles fizeram e não agradaram ao Senhor também vai servir de exemplo para nós, para que nós não pratiquemos os mesmos atos, né? O apóstolo Paulo, escrevendo a sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 10, versículo 6 e versículo 11, ele diz: estas coisas, e aí se referindo à história dos filhos de Israel no deserto, estas coisas foram escritas como exemplo para nós outros, para quem os fins dos séculos têm chegado. E nós vamos estudar a passagem dos filhos de Israel nesse período do deserto e vamos tirar algumas lições para nós. Salmo de número 105. Vamos fazer a leitura da palavra do Senhor. Eu vou ler o versículo 1, os irmãos vão estar acompanhando. E Amós, hoje eu não vou atropelar você, tá? Hoje eu não vou passar na sua frente igual eu fiz domingo passado. Vamos lá? Você que está aí com a sua Bíblia aberta em sua casa, acompanhe conosco a leitura. Rendei graças ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecido entre os povos os seus feitos. Cantai-lhe salmos, narrai todas as suas maravilhas. Verso 3. Gloriai no seu santo nome, alegre-se o coração daqueles que buscam o Senhor. Buscai o Senhor e o seu poder, buscai perpetuamente a sua presença. Lembrai-vos das maravilhas que fez, dos seus prodígios e do juízo de seus lábios. Vós, descendentes de Abraão, seu servo, vós, filhos de Jacó e seus escolhidos. Ele é o Senhor, nosso Deus, e os seus juízos estão em toda a terra. Lembra-se perpetuamente da sua aliança, da palavra que empenhou para 1000 gerações. Da aliança que fez com Abraão e do juramento que fez a Isaque. O qual confirmou a Jacó por decreto e a Israel por aliança perpétua. Dizendo: dar-te-ei a terra de Canaã como o quinhão da vossa herança. Então, eles eram em pequeno número, pouquíssimos e forasteiros nela. Andavam de nação em nação, de um reino para outro reino. A ninguém permitiu que os oprimisse. Antes, por amor deles, repreendeu a reis. Dizendo: não toqueis nos meus ungidos, nem maltrateis os meus profetas. Fez vir fome sobre a terra e cortou os meios de se obter pão. Adiante deles enviou um homem, José, vendido como escravo, cujos pés apertaram com grilhões, e a quem pusesses enfermo. Até cumprir-se a profecia a respeito dele e tê-lo provado a palavra do Senhor. O rei mandou soltá-lo, ele, potentado dos povos, e pôs em liberdade. constituiu o Senhor de sua casa e mordomo de tudo o que possuía. Para, a seu talante, sujeitar os seus príncipes e aos seus anciões ensinar a sabedoria. Então Israel entrou no Egito, e Jacó peregrinou na terra de Cã. Deus fez sobremodo fecundo o seu povo e o tornou mais forte do que os seus opressores. Mudou-lhes o coração para que odiassem o seu povo e usassem de astúcia para com os seus servos. E lhes enviou Moisés, seu servo, e Arão, a quem escolhera. Por meio dos quais fez entre eles os seus sinais e maravilhas na terra de Cã. Enviou trevas e tudo escureceu, e Moisés e Arão não foram rebeldes à sua palavra.
transformou-lhes as águas em sangue, e assim lhes fez morrer os peixes. Sua terra produziu rãs em abundância, até nos aposentos dos reis. Ele falou e vieram nuvens de moscas e piolhos em todo o seu país. Por chuva deu-lhes saraiva e fogo chamejante na sua terra. Devastou-lhes os vinhedos e os figueirais, e lhes quebrou as árvores dos seus limites. Ele falou, e vieram gafanhotos e saltões sem conta. Os quais devoraram toda a erva do país e comeram o fruto do seu campo. Também feriu de morte a todos os primogênitos de sua terra e as primícias do seu rebanho. Então fez sair o seu povo com prata e ouro, e entre as suas tribos não havia um só inválido. Alegrou-se o Egito quando eles saíram, porquanto lhe tinha infundido o terror. Então estendeu uma nuvem que lhe servisse de toldo e um fogo para alumiar de noite. Pediram, e ele fez vir codornizes e os saciou com o pão do céu. Fendeu a rocha, e dela brotaram águas que correram, qual corrente, pelo deserto. Porque estava lembrado da sua santa palavra e de Abraão, seu servo. E conduziu com alegria o seu povo e com jubiloso canto os seus escolhidos. Deu-lhes as terras das nações e eles se apossaram do trabalho dos povos. Para que eles guardassem os preceitos e lhe observassem as leis. Aleluia. Rendei graças ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecido entre os povos os seus feitos. Quando nós lemos esse Salmo 105, a gente consegue ver somente vitórias dos filhos de Israel. Porque esse Salmo está falando dos feitos de Deus. Mas quando nós estudamos a história do povo de Israel nesse período de 40 anos, nós vamos ver que em algumas situações eles foram derrotados. Derrotados porque o coração deles não era totalmente do Senhor. Algumas pessoas ainda tinham aquele resquício da idolatria do Egito, daquela vida do Egito, e eles pecavam contra o Senhor. Muitos deles, o coração ainda não pertencia a Deus. Quantas vezes, queridos, nós temos experimentado tantas vitórias do Senhor, mas o nosso coração não é totalmente do Senhor. E isso entristece o nosso Deus. Nós vamos estar orando ao Senhor nesse instante. A irmã Miriam vai estar orando ao Senhor, oração de contrição. Nós vamos estar colocando as nossas vidas diante de Deus em oração. Pai amado, mais uma vez nós estamos aqui, ó Deus, reunidos para adorar o Senhor, agradecer o teu nome, ó Deus. Deus, temos passado por dias difíceis, temos passado por momentos que às vezes nós não, mas muitos estão desesperados, aflitos, mas nossa fé está firmada no Senhor, ó Deus. Nós confiamos em Ti e continuaremos crendo, ó Deus, que o Senhor tem o melhor para nossas vidas. Por isso, ó Deus, nós estamos aqui clamando ao Senhor, que o Senhor venha abençoar nossas vidas, venha abençoar as vidas dos amados que estão nos assistindo, nos vendo, que eles possam sentir a paz que nós sentimos, ó Deus, porque o Senhor é o nosso refúgio e fortaleza. Continue, Deus, falando nos nossos corações através da palavra que será ministrada, através dos louvores que ainda iremos cantar, que nós possamos ser iluminados através da Tua bênção, em nome de Jesus que oramos e agradecemos. Amém. Preciso tanto do teu perdão.
Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu, olhar, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas um desejo tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão. Dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Ensina-me a amar o meu irmão, a olhar com os teus olhos, perdoar com teu perdão. Enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Quando nós temos um coração transformado pelo Espírito de Deus, nós podemos cantar louvores ao Senhor e sentimos prazer em cantar louvores ao Senhor, reconhecendo o que Ele é e como Ele age. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, e que nos ajuda com
grande, todo-poderoso, o Deus que governa toda a terra e todo o céu. Vamos abrir nossas Bíblias nesse instante. Livro de Êxodo. Êxodo, no capítulo 7. Nós vamos fazer a leitura da palavra de Deus, o texto que a gente vai usar para a nossa meditação hoje. Êxodo capítulo 7. Êxodo capítulo 7 vai narrar aquele momento que Moisés e Arão, eles vão diante de Faraó, pedir para Faraó para deixar o povo de Israel sair ali do Egito e ir para a terra de Canaã. No capítulo 6, versículo 28 a 30, diz assim: No dia em que o Senhor falou a Moisés, na terra do Egito, disse o Senhor a Moisés: Eu sou o Senhor. Dize a Faraó, rei do Egito, tudo que eu te digo. Respondeu Moisés na presença do Senhor: Eu não sei falar bem. Como, pois, me ouvirá Faraó? Então disse o Senhor a Moisés: Vê que te constituí como Deus sobre Faraó, e Arão teu irmão será teu profeta. Tu falarás tudo o que eu te ordenar, e Arão teu irmão falará a Faraó, para que deixe ir da sua terra os filhos de Israel. Eu, porém, endurecerei o coração de Faraó e multiplicarei na terra do Egito os meus sinais e as minhas maravilhas. Faraó não vos ouvirá, e eu porei a mão sobre o Egito e farei sair as minhas hostes, o meu povo, os filhos de Israel, da terra do Egito, com grandes manifestações de julgamento. Saberão os egípcios que eu sou o Senhor, quando eu estender a mão sobre o Egito e tirar do meio deles os filhos de Israel. Assim fez Moisés e Arão, como o Senhor lhes ordenara, assim fizeram. Era Moisés de 80 anos e Arão de 83 anos quando falaram a Faraó. Falou o Senhor a Moisés e a Arão: Quando Faraó vos disser, fazeis milagres que vos acreditem, dirás a Arão: Toma a tua vara e lança-a diante de Faraó, e ela se tornará em serpente. Então Moisés e Arão se chegaram à presença de Faraó e fizeram como o Senhor lhes ordenara. Lançou Arão a sua vara diante de Faraó e diante dos seus oficiais, e ela se tornou em serpente. Faraó, porém, mandou vir os sábios, os encantadores, e eles, os sábios do Egito, fizeram também o mesmo com as suas ciências ocultas. Pois lançaram eles cada um a sua vara, e elas se tornaram em serpente. Mas a vara de Arão devorou as varas deles. Todavia, o coração de Faraó se endureceu, e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. Vamos orar a Deus. Senhor meu Deus, mais uma vez nós nos colocamos diante de Ti em oração e queremos pedir a Deus a direção do Senhor sobre nós, agora que lemos a Tua Palavra e vamos meditar um pouquinho nessa palavra, que o Espírito Santo do Senhor esteja edificando a vida dos Teus filhos. Nós lemos na carta de Paulo que a palavra do Senhor ela é útil, ela é inspirada e útil para ensino, repreensão, correção, educação na justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Por isso nós oramos a Ti, ó Deus, pedindo ao Senhor, habilita os Teus, usa as nossas vidas, ó Deus, como instrumento de bênção, em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Amém. Queridos, como que um povo desorganizado, escravizado, um povo pequeno, ou não diríamos assim, pequeno, numeroso, mas mesmo assim escravizado, desorganizado, poderia se libertar de uma superpotência? Como vencer a resistência daqueles que oprimiam totalmente aos justos anseios de liberdade do povo de Israel, da nação de Israel? Era impossível isto acontecer, a menos
que algo sobrenatural ou um milagre de Deus pudesse vir sobre aquele povo para que essa libertação acontecesse. E esse milagre de Deus, esse poder superior de Deus foi manifestado na vida dos filhos de Israel, em toda a nação do Egito, e isso foi manifestado através daquilo que nós conhecemos como as 10 pragas do Egito. Séculos antes dessas 10 pragas acontecerem, nós temos lá em Gênesis, no capítulo 12, e também em Gênesis capítulo 17, o chamado de Abraão, o chamado de Deus a Abraão, nós temos isso lá no capítulo 12, a promessa de Deus que Abraão seria uma grande nação, e lá no capítulo 17 nós temos Deus reafirmando esse pacto, essa aliança, mas ao mesmo tempo falando para Abraão que os seus filhos, seus descendentes seriam escravizados no Egito durante um período, seria um período bem tenebroso. E olha, Deus falou isso com Abraão mais ou menos uns 400 anos antes de isto acontecer. Os anos se passaram e por circunstâncias diversas os descendentes de Abraão foram para o Egito, lá se estabeleceram, cresceram e foram escravizados. Eles clamaram ao Senhor por libertação e Deus então finalmente ouve a oração daquele povo. Deus chamou Moisés, comissionou Moisés para liderar os filhos de Israel naquela saída do Egito e falou para Moisés que isso não iria acontecer facilmente. O Egito, o rei do Egito, o faraó, não ia liberar o povo assim, simplesmente deixando de ter aquela mão de obra grátis que ele tinha de uma nação enorme, um grande número de pessoas que eram escravizados ali. Deus então concede a Moisés poder para que a palavra dele fosse autoridade diante de Faraó. Esse poder que Deus concede a Moisés não é algo mágico ou coisa assim, mas era um poder que demonstrava a soberania de Deus, o agir de Deus em favor dos filhos de Israel. O episódio das pragas que foram lançadas sobre o Egito, que aconteceu lá no Egito, era claramente uma manifestação da justiça de Deus sobre aquela nação. E as 10 pragas vai mostrar então o poder libertador de Deus no início da caminhada dos filhos de Israel com destino à terra de Canaã. E como nós falamos, nós vamos estar estudando essa caminhada, esse período desses 40 anos, alguns fatos que aconteceram ali na vida daquele povo. E hoje nós vamos ver então as 10 pragas que está manifestando o poder libertador de Deus, o agir de Deus na vida dos filhos de Israel. Nós podemos ver nessas 10 pragas o poder de Deus sobre os falsos deuses. Os filhos de Israel estavam no Egito. O Egito era uma terra completamente idólatra. Tanto é que quando os filhos de Israel descem para a terra do Egito, Deus coloca eles num lugar separado para que evitasse a priori aquela contaminação. E o que aconteceu nas 10 pragas do Egito, ali no Egito, nada mais é do que uma batalha de Deus contra aqueles deuses. Deuses que eram adorados pelos egípcios. Era, na realidade, o que a gente poderia chamar de um encontro de poderes, uma guerra. Isto porque, por trás de cada um dos elementos envolvidos naquelas pragas, existia uma divindade cultuada pelos egípcios. Cada suposta divindade dos egípcios foi ferida mortalmente diante do poder de Deus. O Deus dos oprimidos venceu as divindades dos opressores e libertou o seu povo. E aí a gente vai ver, se você pegar o nome de algumas divindades do Egito, você vai ver que existia ali o deus Nilo,
que ao invés de produzir prosperidade, trouxe morte. As águas se transformaram em sangue. Existia a deusa da fertilidade, que era simbolizada nas rãs, e ao invés de trazer fertilidade, trouxe calamidade para toda a terra do Egito. Existia o Deus Sol, Ra, era adorado como o Deus Sol, que não teve como sobrepujar a escuridão que Deus, o Deus de Israel, mandou na terra do Egito. Não teve como mostrar clareza diante das trevas que Deus manda sobre a terra do Egito. Nós temos o Deus Touro, Apis, que era adorado por todos os egípcios e que caiu diante das pragas dos piolhos, das úlceras, da peste dos animais. Nós temos o Deus dos cereais, Nepre, que era adorado também pelos egípcios, que caiu diante da praga dos gafanhotos. E finalmente a última praga, a morte dos primogênitos, foi um golpe mortal contra Horus, que era considerado pelos egípcios como o Deus dos céus, e eles acreditavam ainda que esse Horus, o Deus dos céus, era ancestral do rei Faraó, da família real. Queridos, a gente, quando olha um pouquinho mais de atenção à Bíblia, nós vamos ver que sempre a Bíblia mostra essa guerra, essa batalha. Por exemplo, quando os filhos de Israel são derrotados pelos filisteus, a Arca da Aliança é tomada, e a Arca da Aliança é colocada diante do Deus Dagom, o Deus dos filisteus, para mostrar que o Deus de Israel foi derrotado. Mas o que acontece é que o Deus Dagom não conseguia ficar diante da Arca da Aliança, que era um símbolo da presença de Deus. Quando os filisteus vinham para o templo, Dagom estava caído, com os braços quebrados, com o pescoço quebrado, a tal ponto que os filisteus tiveram que mandar a arca de volta para Israel. Tem um outro episódio que a Bíblia registra no segundo livro dos Reis, a partir do capítulo 18, Elias e os profetas de Baal no Monte Carmelo, quando há também uma batalha ali, e o Deus de Israel vence aquelas divindades que era adorada ali por Acabe, por Jezabel, quando ele manda fogo do céu em resposta à oração de Elias. E Elias fala assim: Senhor, me responde com fogo, para que todos saibam que tu és Deus e que eu sou o teu servo. Essa luta de Javé contra os falsos deuses, então ela reaparece na história de Israel várias vezes. Mas assim como no passado, Deus de Israel, o Yahvé, derrotou as divindades do Egito, de Baal, dos filisteus. Deus, ele continua agindo hoje. E o apóstolo Paulo escreve em Romanos, no capítulo 16, versículo 20, que ele, através do seu poder, vai esmagar debaixo dos nossos pés a Satanás. A divindade maior das trevas vai ser destruída pelo poder de Deus. Então, nas 10 pragas do Egito, nós podemos ver o poder de Deus contra os falsos deuses. Mas nas 10 pragas do Egito, nós podemos ver também o poder de Deus sobre a natureza. A Bíblia ensina para nós claramente, lá em Gênesis capítulo 1, versículo 1, que Deus criou os céus e criou a terra. Portanto, a natureza está debaixo das suas mãos, debaixo do seu domínio, debaixo do seu poder. O relato das 10 pragas do Egito, com exceção da 10ª praga, vai mostrar o poder de Deus sobre todos os fenômenos da natureza. Aí alguém pode dizer assim: mas isso aconteceu e pode acontecer assim, como acidente. Não como acidente. O momento, a duração, a extensão e os lugares que essas pragas atingiram mostra exatamente o poder de Deus sobre a natureza. Elas aconteceram quando Moisés disse que ia acontecer. Elas deixaram de acontecer quando Moisés falou que não iria mais acontecer.
ela alcançou toda a terra do Egito, mas ela não atingiu os filhos de Israel. Com isso nós vemos o poder de Deus sobre as divindades do Egito. Com isso nós vemos o poder de Deus sobre a natureza. E por último, as 10 pragas do Egito mostram para nós o poder de Deus sobre os seres humanos, sobre a vida das pessoas. No relato das 10 pragas, nós vemos as grandes manifestações do julgamento de Deus sobre a nação. Deus enviou então seu julgamento sobre o Egito, e isso mostrava a soberania de Deus, o poder de Deus sobre a terra do Egito. Só que a Bíblia vai nos mostrar que, primeiro, Faraó era tido como uma divindade, como eu disse recentemente, o Deus Horus, o Deus dos céus, e eles acreditavam que Faraó era uma encarnação dessas divindades. E Deus mostra o seu poder sobre as divindades, mas também sobre o Faraó como pessoa, como um homem que tinha responsabilidades. A Bíblia ela é clara para nós ao mostrar que Deus, ele, quando criou o ser humano, ele dotou o ser humano da capacidade de escolhas, de decisões. Nós temos a liberdade de escolher o certo, o errado, o bem e o mal. Deuteronômio capítulo 30, versículo 15 a 19, Deus deixa claro isso para os filhos de Israel. Vede que proponho a vida e o bem, a morte e o mal. Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua descendência. Os filhos de Israel, eles tinham esta opção de escolher a vida e o bem, o mal e aquilo e a morte como consequência disso. E Faraó também, ele tinha essa liberdade para tomar decisões como um ser racional, como um ser humano que fora criado à imagem e semelhança de Deus. Mas é interessante que no relato das 10 pragas, nós vamos ver várias vezes a referência falando do endurecimento do coração de Faraó. Várias vezes o texto diz assim, e Deus endureceu o coração de Faraó. Em outras situações, o texto diz assim, e Faraó endureceu o seu coração. Então nós temos duas expressões, Deus endureceu o coração de Faraó e Faraó endureceu o coração. Alguém pode pensar assim, puxa vida, se Deus endureceu o coração de Faraó, então Faraó ele não era responsável pelas suas decisões, porque ele não tomava decisão, era Deus que estava endurecendo o coração dele. A pergunta então é, como Deus fazia isso? Como Deus endurecia o coração de Faraó? Deus endurecia o coração de Faraó, se você observar, derramando bênção sobre ele. Vinha as pragas, Faraó ficava todo quebrantado, chamava Moisés e dizia assim, olha, ora a Deus, Moisés, para que Deus tire isso da nação. Moisés ia e orava. A bênção de Deus vinha sobre Faraó, sobre toda a nação. Quando ele recebia a bênção, ele endurecia o coração. Deus então endurecia o coração de Faraó, dando bênção para ele. E aí, ele exercia então a capacidade que Deus dotou aos seres humanos de tomar decisões. E ele olhava para o povo de Israel e ele pensava assim, se esse povo sair, eu vou ficar sem escravos. Não vou deixar o povo ir. O que nós percebemos com isso? Lá no livro de Provérbios, capítulo 21, versículo 1, o escritor de Provérbios diz assim, como ribeiros de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor. Ele, o Senhor, segundo o seu querer, o inclina. Deus inclina o coração dos homens. Ele é soberano. Ele tem poder sobre a vida, os seres humanos. Mas é interessante que ele tem poder e ele age sobre a vida dos seres humanos sem violar a vontade dos seres humanos. Existe uma história muito interessante. O livro de Jó, capítulo 1 e capítulo 2, diz assim, que os filhos de Deus estavam reunidos
e veio diante do Senhor ali, tá, o Satanás, e Deus fala para Satanás assim: observaste o meu servo Jó, porque não há na terra um homem igual ele, homem íntegro, justo e que se desvia, temente a Deus e que se desvia do mal. O diabo fala para Deus: mas desse jeito, o cidadão é rico, tem uma saúde de fé, uma família maravilhosa, qualquer um vai te adorar desse jeito. Tira isso dele para você ver, tira a saúde dele, tira a família dele, tira a riqueza dele, você vai ver se ele não vai blasfemar contra o Senhor. E Deus autoriza o diabo a agir e tocar na vida, na riqueza, na família de Jó, sem, no entanto, destruir a vida de Jó. E é interessante que o texto lá fala assim: estavam os servos de Jó no campo cuidando do gado lá, dos bois, e vieram os caldeus e deram com ímpeto contra o gado de Jó, roubaram, mataram todos os seus servos. Só escapou um para trazer notícia. Estavam os outros lá cuidando da ovelha e vieram os sabeus e deram com ímpeto lá contra as ovelhas de Jó e mataram os servos de Jó e roubaram as suas ovelhas. Somente um escapou para contar a novidade. Aí a gente vai observar lá que os caldeus e os sabeus tiveram a permissão de Deus para agir, mas eles não foram obrigados a agir. O que Deus fez foi deixar eles agirem segundo a vontade deles. Já existia no coração aquele desejo, aquele ímpeto deles de atacarem e roubarem Jó. O que nós vimos com isso? Apesar da vontade, apesar da maldade, do desejo iníquo do coração dos homens, Deus é poderoso e é soberano sobre as vidas humanas, sem violar a vontade humana. Como nós podemos aplicar isso, então, nas nossas vidas? Nós vimos as 10 pragas manifestando o poder libertador de Deus para o início da caminhada dos filhos de Israel. E nisso nós vimos que Deus é soberano sobre os falsos deuses. Deus é poderoso, tem mais poder sobre os falsos deuses. Ele diz lá em Marcos 16, todo o poder me foi dado no céu e na terra. Diante disto, o que nós devemos fazer é nos curvar diante do Deus soberano, que tem poder acima de todos os deuses dos homens ou que os homens criaram. Deus, ele tem poder sobre a natureza. Ele controla toda a natureza. As leis ele não está sujeito às leis da natureza, mas as leis da natureza estão sujeitas a ele. Diante disso, nós devemos entender esse poder de Deus e nos prostrar diante dele, adorando a ele, como está escrito lá em Apocalipse capítulo 5, versículo 13, que todos se prostrarão diante do Cordeiro. Terceiro, nós vimos que Deus é poderoso sobre a vida dos seres humanos sem violar a vontade humana. Com isso, nós temos hoje o bem e o mal diante de nós. E cabe a nós tomarmos essa decisão. E vamos arcar com as consequências dessas decisões. É interessante, queridos, que em momentos de crises como nós estamos vivendo, nós vemos muitas manifestações de bondade, de acolhimento uns aos outros e tudo mais, mas nós vemos também a manifestação da natureza má dos seres humanos. Há um tempo atrás nós vivemos uma dificuldade porque não se achava álcool em gel em lugar nenhum para comprar. As pessoas que tinham duplicavam, triplicavam o preço para explorar os outros, de livre e espontânea vontade. Nós temos o bem e o mal diante de nós. E temos que escolher o bem ou o mal. E vamos arcar com as consequências da nossa escolha. Então a lição para nós hoje é esta: se curve diante do Deus Todo-Poderoso, faça as escolhas certas para que Deus seja glorificado e você seja abençoado, porque o nosso Deus, ele é soberano e ele reina sobre todas as coisas.
Vamos louvar ao Senhor com mais um cântico. Nosso Deus é soberano. Estamos chegando ao final do nosso culto desta terça-feira. Queremos rogar a bênção do Senhor sobre a vida de cada um de vocês que nos acompanharam, nos abençoaram também, orando por nós, adoraram o Senhor juntamente conosco. Se Deus nos conceder a graça, domingo, 9 horas da manhã, nós estaremos aqui novamente. Lembrando aos queridos que vocês podem interagir conosco, né? Nós temos irmãos que estão aqui com o computador, com o celular, vendo as mensagens que são passadas. Se você quiser fazer algum pedido de oração, vai poder fazer nos próximos programas, nós já estamos terminando. Você vai poder fazer e nós vamos estar orando pela sua vida, pela sua família, pelo pedido que você fizer, ok? Então, no próximo domingo, às 9 horas da manhã, no culto à noite, às 18 horas e 30 minutos, você pode interagir conosco através do Facebook. Nós vamos estar respondendo essas mensagens ou atendendo o pedido de oração que vocês fizerem. Nós vamos orar ao Senhor. E com esta oração nós vamos encerrar o nosso culto dessa terça-feira. Feche os teus olhos, vamos falar com Deus. Senhor, nós vimos hoje o poder do Senhor sobre os deuses, o poder do Senhor sobre a natureza, o poder do Senhor sobre a vida dos seres humanos, e reconhecemos este poder do Senhor, como diz lá no Salmo 99, reina o Senhor, tremam os povos, Ele está entronizado acima dos querubins, cale-se diante dele toda a terra. Reconhecemos que o Senhor é esse Deus tremendo, grandioso, que tem poder sobre todas as coisas, sobre tudo o que acontece. Entendemos, ó Deus, que essa epidemia que estamos vivendo em toda a terra é permissão do Senhor, porque o Senhor, nada acontece sem que seja a tua vontade. E diante disso nós nos prostramos, Senhor, diante da tua grandeza, diante da tua soberania, diante, ó Deus, do teu poder majestoso. E queremos, ó Deus, prostrados diante de ti, adorar ao Senhor e rogar, ó Pai, a bênção do Senhor. A bênção do Senhor sobre a tua igreja, Senhor, espalhada por toda a face da terra,
os nossos irmãos por todos os lugares do mundo, inclusive, Senhor, naqueles lugares onde há perseguição, que o Senhor esteja cuidando dos teus filhos, da tua igreja, derramando a tua bênção sobre eles, ó Pai. Rogamos a bênção do Senhor também sobre a humanidade, ó Deus, nesse momento, ó Deus, em que nós vamos começar a sofrer as consequências dessas epidemias, ó Deus, consequência na finança dos países, consequência, ó Deus, nas famílias que perderam os seus entes queridos, consequência na vida daqueles que vão ser atacados por essa epidemia ou por outras enfermidades, ó Deus. Em nome de Cristo Jesus, esteja agindo, Senhor, porque todo o poder está nas tuas mãos. O Senhor disse que toda a autoridade e todo o poder te foi dado nos céus e na terra. Por isso, Deus, nós nos prostramos diante de Ti e clamamos pela Tua misericórdia. Clamamos, ó Deus, pela família da aliança que tem acompanhado esse culto, não somente da Igreja Presbiteriana de Alvorada do Oeste, mas de toda a Igreja do Senhor espalhado pela face da terra. Que o Senhor os proteja, os guarde, ó Deus, e usa a Tua Igreja como um canal de bênção, como um luzeiro no mundo, para que este mundo seja influenciado pela mensagem do Evangelho. É o nome de Cristo Jesus nós oramos nesse instante. Amém, Senhor. Amém. Que Deus abençoe, queridos, e até o próximo domingo às 9 horas da manhã. Nós nos vemos lá.